Iniciamos conhecendo Drew e Hannah, que seguem rumo à antiga residência da família, a mansão ancestral onde o pai de Drew, Charles Abernathy, um bilionário que acabara de completar 75 anos, organizaram uma reunião para comemorar o seu aniversário e havia convidado todos os filhos a comparecerem. Ali estão os gêmeos Madeline e John, que ocupam cargos de direção em 2 corporações bilionárias distintas, e a quarta filha, Cami, conhecida por seu trabalho como influenciadora de mídias sociais. E o reencontro ocorre após 2 longos anos de distanciamento, o que já explica em parte as feições cerradas e o ar de mágoa que se percebe entre eles, pois velhas feridas não foram curadas. Ninguém compreende ao certo por que Charles os chamara de maneira tão abrupta. O chefe da segurança, Miles, os conduz para dentro, mas a mansão estranhamente parece deserta, sem a presença esperada da equipe, como se o anfitrião quisesse aquela noite apenas para si e para os filhos. Charles justifica que queria passar a noite em família, e ao receber os convidados demonstra surpresa ao ver Hannah, porque no convite constava de forma clara que apenas os filhos estavam autorizados a estar presentes. Hannah, por sua vez, admite que entrou sem convite, movida pela ansiedade de cumprimentá-lo no seu 75º aniversário, e explica que ela e Drew haviam preparado um presente surpresa que esperavam revelar naquela noite. Então Charles solta uma declaração que soa como uma bomba. O senhor afirma que morrerá naquela noite antes da meia-noite porque alguém está tentando destruí-lo. Ele revela que foi por esse motivo que trancou a casa e dispensou a segurança, porque precisava protegê-la de qualquer manipulação externa. Ele confessa com voz cansada que ao longo da vida acumulou riqueza além da conta e com isso colecionou muitos inimigos, reconhecendo erros passados e justificando que a natureza do mundo o levou a tomar atalhos que hoje o assombram. Implora aos filhos que o protejam naquela noite para que possa sobreviver. E para reforçar a tensão, lê um testamento que redigira. Caso sobreviva até o amanhecer, a fortuna será repartida igualmente entre os filhos. Se morrer antes da virada, todo o patrimônio será doado à Abernathy Foundation, o que desponta como uma surpresa e choque para todos que jamais se prepararam para tal possibilidade. A cena gera reações variadas. Alguns suspeitam que Charles enlouquecera ou que aquilo tudo não passa de um teste doentio para avaliar o caráter da prole, enquanto outros se mostram receosos. Charles, por sua parte, já regimentara medidas drásticas. Janelas com vidro à prova de balas foram instaladas para que ninguém de dentro pudesse sair com facilidade. As portas estavam seladas, e ele solicitou que Hannah deixasse a casa, alegando que a missão de proteção era exclusiva dos filhos. Tal pedido ela ignora, afirmando que se o pai diz a verdade, ela precisa ajudar. John e Madeline concluem que o patriarca perderá a razão. Para eles é só mais um esforço desesperado para forçar a família a se reunir. Hannah, contudo, pondera que se existe apenas uma pequena chance de perigo real, mesmo que apenas 1%, vale a pena tentar impedir um possível ataque. E essa ideia convence Drew e Cami, que decidem vasculhar a propriedade à procura de evidências de algo suspeito, enquanto John e Madeline se retiram para o quarto. Cami começa sua busca pela adega onde há vinhos antigos. Seu interesse parece mais voltado para a degustação do que para uma investigação séria. Mas enquanto remexe entre as garrafas, escuta um rosnado vindo de algum ponto escuro e tem a sensação imediata de que algo ou alguém a observa na penumbra. Tomada por pânico, ela faz barulho e corre até a porta, só para descobrir que esta está trancada. Uma travessura de John que fechará a porta para provocar um susto. Porém, na parede da adega, a sombra de uma figura projeta-se claramente, o que reforça a hipótese de que Charles pode mesmo estar certo sobre uma presença ameaçadora. Drew e Hannah vão atrás de Charles para procurar explicações. Eles perguntam diretamente ao patriarca o que está acontecendo, e ele repete que se lhes contasse todos os detalhes não acreditariam e logo o taxariam de louco. Na sala de jogos, John joga sinuca e um acontecimento aparentemente sobrenatural o assusta. O copo na sua mesa cai sozinho e, ao verificar a mesa, percebe que as bolas estão estranhamente dispostas de modo correto e ordenado, um fato que o perturba. Enquanto isso, Cami, ainda imersa no espírito de influenciadora, grava reels em meio àquele isolamento inabitual, e durante uma filmagem nota uma sombra atrás de si. Espantada, ela se aproxima para verificar e, ao checar para ver o que era, não encontra nada no local. Acreditando não ser nada, volta às gravações até que alguém a ataca pelas costas. Ela cai na piscina segurando o telefone, e depois seu corpo emerge sem vida, ferido e boiando com sangue por toda parte. A constatação da morte choca a todos. John se sente culpado, já que, por ser o irmão mais velho, deveria ter vigiado Cami, mas estava distraído com planos de aquisição hostil. Madeline lhe planteara a ideia de tomar o império familiar, alegando a doença mental do pai, citando exemplos de outros empresários cujos parentes recorreram a artifícios semelhantes. E Madeline, por seu lado, tenta minimizar, dizendo que aquilo poderia ser um acidente, ainda que logo passe a apontar Hannah como suspeita, porque ela é nova naquela família e poderia ter motivos para eliminar Cami por causa da herança.
Sugere implicitamente que talvez Hannah e Drew orquestraram a morte para obterem o patrimônio. A acusação enfurece Drew, que devolve o ataque com acusação semelhante contra os gêmeos, enquanto Hannah tenta apaziguar o ambiente e faz uma pergunta que altera o rumo das suspeitas. E se o assassino já estiver dentro da casa? Eles informam Charlie sobre a tragédia e ele recebe a notícia dolorido, mas recusa-se a abrir as portas. Ele afirma que a situação vai se deteriorar a partir daquele momento porque a meia-noite se aproxima, e revela algo ainda mais perturbador. O ser que quer matá-lo não é humano, mas sim um espírito maligno. Ele admite que anos atrás fez um acordo que custou a vida de alguém e agora aquilo o persegue. Nesse clima, Charles altera o testamento. Transfere a participação de $2 bilhões que caberia a Cami para Hannah, por esta ter escolhido permanecer na casa, e assim os filhos se veem diante da necessidade de salvar o pai de um fantasma sobrenatural. Uma ideia que soa completamente insana para os gêmeos. John, temendo pelo que aquilo significa e acreditando que tudo não passa de um teatro criado pelos irmãos para roubar o dinheiro, pega uma arma, tranca Charles na biblioteca e se recolhe ao quarto. Drew e Hannah insistem em começar a procurar pelo suposto fantasma, ação que desperta ainda mais a desconfiança de John. Convicto de que se trata de um golpe para garantir a fortuna, suspeita que ganha força com o fato de Hannah ter recebido $2 bilhões, um valor que os gêmeos veem com rancor, principalmente porque nunca simpatizaram com Hannah, chegando mesmo a atitudes e pensamentos quase racistas em relação a ela. Incapazes de aceitar que Charles permitiu o casamento de Drew com alguém de fora da sua classe. Enquanto Drew e Hannah vasculham a casa, descobrem que o corpo de Cami desapareceu, mostrando que alguém o arrastou, o que causa pânico em Hannah e a faz desejar fugir da mansão como um velocista. Mas todas as saídas estão trancadas. Desesperada e dizendo que dane-se o dinheiro, ela tenta quebrar as janelas sem sucesso, até que Drew a detém porque conhece uma saída alternativa através da sala de antiguidades. Madeline, em seu quarto, relata ter visto uma presença fantasmagórica na forma da imagem de Cami. John chega ao quarto, mas vê que é apenas um quadro-retrato da jovem. Madeline conta a John sobre um rapaz da faculdade de quem gostava, e como Charles rejeitara o pretendente por status, assinalando que ele não se opusera a Hannah no caso de Drew, e com isso alimenta ainda mais a crença dos gêmeos de que estão sendo substituídos por intrusos, embora tenham trabalhado arduamente e dedicado suas vidas a Charles, sentimento que culmina na decisão de acabar com Drew e Hannah de uma vez por todas. Na sala de antiguidades, Charles havia amontoado inúmeros objetos antigos como estátuas, retratos, artefatos históricos que a mãe de Drew acreditava serem amaldiçoados e que, em sua época, protestara contra a presença deles na casa por temer que um dia trouxessem infortúnio. Para evitar transporte público dos itens, Charles desejou instalar um elevador particular que levava as peças direto àquela sala. Enquanto Hannah tenta sair, fica presa em algum mecanismo e começa a sofrer compressão por uma força invisível, e quase é esmagada. Drew a agarra a tempo, mas está claro que algo não vai bem. De repente, todas as estátuas na sala se viram em sua direção e os encaram. Em seguida, as luzes se apagam e objetos caem. E no meio do caos, eles têm um vislumbre do fantasma, cuja aparência é terrível. Ao ouvirem uma batida no quarto do pai, correm até lá esperando encontrar Charles e, ao entrarem, veem o cofre aberto. Supondo que Charles tenha corrido para lá, entram no cofre e John, num gesto extremo, tranca a tampa por fora, planejando matar os dois ali, porque o cofre foi equipado com um exaustor que faria o oxigênio se esgotar. Quando os gêmeos relaxam por acreditarem ter neutralizado a ameaça, ouvem o pai bater e notam uma figura sombria que o segue. Madeline vai na frente para checar e vê apenas pegadas. De repente, algo a agarra pelo pescoço e a ergue no ar, arrastando-a, e John, em horror, testemunha a cena. Mais tarde, a vemos em seu quarto, diante do retrato de Cami, de onde sangue escorre pelo rosto, e de lá emerge uma entidade maligna em forma humanoide que a ataca. A criatura fica sobre a mulher até que John chega ao quarto. John, com sua arma para tentar detê-la, atira temendo o ser maligno e atinge acidentalmente Madeline, que morre no local. John tenta resgatá-la, mas sem sucesso, e escuta de novo a batida na porta enquanto é atormentado por uma voz. Ele observa petrificado o corpo de Madeline desaparecer misteriosamente, algo que o apavora e o faz compreender imediatamente a gravidade do que está acontecendo, levando-o a correr para o cofre e libertar Drew e Hannah, cujo oxigênio estava quase esgotado. Eles saem agradecendo sem saber que foi exatamente John quem os prendera ali. John então pede que tentem resolver a situação com Charles enquanto ele parte para enfrentar a entidade com uma bala na arma, uma atitude desesperada e quase suicida. A assombração, contudo, mostra-se astuta e começa a perseguir Drew e Hannah, que fogem como loucos e se trancam num quarto onde encontram uma sala oculta. Nessa câmara escondida descobrem material ocultista, livros de rituais e feitiços de invocação. E a partir da evidência reunida, Hannah entende finalmente que Charles fizera um pacto com uma entidade sobrenatural.
Enquanto isso, a entidade continua a perseguir John, obrigando-o a saltar do topo da mansão. Depois assume a forma de Madeline para sugar o que resta de vida dele e o relógio avança, aproximando-se da meia-noite, momento em que a criatura atinge o auge do seu poder. Ela persegue os dois até o quarto de Charles, e ali ele explica com voz fatigada a razão de tudo. Os antepassados de Charles foram super ricos, mas na época do pai dele perderam toda a riqueza em fraudes diversas. Para emergir da miséria, ele fecharam um acordo com um demônio chamado Mammon, o demônio da ganância, entregando sua alma no seu 75º aniversário em troca de riquezas. Um pacto que o tornara imensamente rico, mas que agora chegara ao vencimento. Inicialmente satisfeito, a morte da esposa despertou nele uma fome por legado, uma ambição de que o nome Abernathy ficasse para sempre. Assim, renegociou o acordo, oferecendo não só a própria vida, mas a linhagem à sua descendência, em troca de garantir sua permanência simbólica na história. Era por isso que convocara os filhos naquela noite. Eles deveriam salvá-lo, sacrificando-se, e assim a entidade os estava eliminando para exigir a dívida. Diante dessa revelação, Drew, atônito por se sentir traído pelo pai que acreditava conhecer, recebe um tiro a queima-roupa. Charlie saca a arma sem hesitar e mata Drew. E Hannah entra em desespero, chorando em choque porque jamais imaginara que aquilo poderia acontecer. Charles, em sua defesa, alega que pediu repetidas vezes para que todos saíssem da casa e agora, por serem testemunhas, os dois eram alvo. Ele aponta a arma para Hannah e dispara, mas ela sai viva e foge correndo. Ela consegue se esconder na escuridão e, por sorte, encontra a arma do falecido John, que continha apenas uma bala. Quando Charles avança, Hannah atira nele e já passava da meia-noite quando ela revela a Charles que ele não seria o último Abernathy. Ela está grávida do filho de Drew, então a linhagem permanece intacta. Drew desejava anunciar o bebê como presente de aniversário para o pai, mas os eventos tomaram um rumo trágico diferente. Como Charles não cumpriu sua parte no acordo até meia-noite, o demônio se aproxima dele e leva sua vida. Na manhã seguinte, Hannah sai daquela calamidade tomada por tristeza porque ela nunca quis o dinheiro. Ela amava Drew e só desejava compartilhar uma família, mesmo que aqueles parentes tivessem se mostrado gananciosos e criminosos aos olhos dela.